Oi, Tati, meu nome é Teresa e eu quero compartilhar a minha história com vocês, que não se trata de um desses romances cheios de paixão. Na verdade, tem muito mais a ver com superação e com o rompimento de paradigmas. Bom, para começar, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou a número 5 de uma família de 6 irmãos e fomos sempre muito pobres. Todos nós começamos a trabalhar desde cedo para ajudar com o nosso próprio sustento. E eu, com apenas 9 anos, trabalhava como babá ou empregada doméstica, assim como os meus irmãos. Quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram. E após a separação, meu pai ajudava muito pouco a nossa família. Minha mãe sempre foi guerreira, segurava as pontas. E aos poucos, os meus irmãos, que eram mais velhos, foram se mudando para cidades maiores em busca de melhores oportunidades. Aos 19 anos, decidi ir morar com meu pai. Ele morava numa cidade grande e eu tinha esperança de mudar de vida. Comecei a trabalhar numa loja, voltei a estudar, pois eu não tinha nem concluído o ensino médio e me sentia feliz. Aos 22 anos, eu estava me preparando para prestar concurso para a Polícia Militar. Era o meu sonho. Ao mesmo tempo, na minha cabeça de mocinha do interior, eu me considerava encalhada. Olha que bobagem. As moças com a minha idade já estavam casadas ou namorando firme. E foi nessa época que uma amiga me apresentou um amigo. O nome dele era Abelardo. E imediatamente ele se interessou por mim. E eu me apaixonei por ele. Ou melhor, pela expectativa do casamento. Ele era 10 anos mais velho do que eu. Divorciado, tinha uma filha de 9 anos e demonstrava sinais de alcoolismo. Namoramos poucos meses e logo fomos morar juntos. Meu amor, agora que estamos morando juntos, eu quero te fazer um pedido especial. É claro, meu amor, pode falar. O que você acha de trabalhar comigo na minha loja de fotografias? Só que para isso você tem que pedir demissão do seu emprego e desistir de prestar concurso para a polícia. Eu considerei a proposta, considerando que um casamento exige sacrifícios. Poucos dias depois, a ex-mulher do Abelardo pediu para que a filha deles viesse morar com a gente, por uns tempos, para que ela pudesse se organizar. Só que esse tempo durou mais do que o previsto. Foram 7 anos. E para ser sincera, eu não gostei muito da ideia, pois eu não tinha um bom relacionamento com a menina. Então aquele sonho de ser a minha casa, com as minhas coisas, do meu jeito, não estava sendo como eu esperava. Eu já não pude me casar na igreja, uma vez que o Abelardo era divorciado. E com a presença da filha, tudo piorou, porque o mundo girava em torno dela. Tivemos muitos conflitos por causa disso, e ele usava todos esses problemas como desculpa para mergulhar no álcool. Mas no geral, até que tínhamos uma vida confortável. Eu queria ser mãe. E quando estávamos juntos há quase 3 anos, decidimos tentar. E eu engravidei logo na primeira tentativa. Nessa época, o Abelardo se esforçou, parou de beber. A filha dele até se comportou um pouco melhor. E no dia 1º de março de 1999, o nosso Juninho nasceu. O meu pequeno príncipe se tornou o meu mundo. A vida melhorou por um tempo. Mas devido a alguns episódios muito particulares na vida do meu marido, tudo começou a desmoronar. Ele se entregou cada vez mais ao vício da bebida, ficou agressivo e começamos a ter problemas financeiros. Eu sabia trabalhar, mas não sabia lidar com o dinheiro e nem tinha acesso. Só então eu me dei conta de que não havia me preparado para isso. Eu era totalmente dependente do Abelardo. Mas eu tinha aprendido com a minha mãe como era trabalhar, e desistir nunca seria uma opção. Então, quando meu filho estava com 3 anos, eu resolvi me separar. Teresa, por favor, me dá uma chance. Eu prometo que eu vou mudar. Eu não aceitei, pois eu não tinha interesse em continuar daquele jeito, naquele casamento. Mas algo aconteceu e tudo mudou. O meu pai, que aparentava estar doente, começou a piorar. O Abelardo, então, se ofereceu para levá-lo a um médico, amigo dele. Nós fomos à consulta e o médico, após trocar poucas palavras com meu pai, me olhou seriamente e disse: Bom, eu já sei do que se trata, mas antes de te dar o diagnóstico,
Vamos fazer uma endoscopia para verificar o quão avançado tá. Nós não entendemos muito bem, mas concordamos. E meu pai foi levado para a sala de exames. Quando retornamos ao consultório, o médico estava numa ligação com outro médico e tratava de um assunto que parecia bastante grave. E ele finalizou para que a gente pudesse se sentar e quando ele desligou o telefone, pegou o resultado da endoscopia. Dona Teresa, seu pai está com câncer, em estado muito avançado. Na endoscopia temos acesso apenas ao estômago e ao esôfago. E ele precisa de uma cirurgia com urgência. Ai, meu Deus, doutor. Eu estava no telefone com um colega que vai cuidar dele. A gente não tem tempo e por isso eu tomei liberdade de agilizar as coisas. Nós saímos de lá e fomos direto para o hospital, onde o outro médico já nos aguardava. Ele nos deu uma lista enorme de exames pré-operatórios e meu pai pareceu um tanto assustado, mas concordou com tudo. Então eu levei ele para minha casa, assim eu poderia cuidar melhor dele durante todo o processo. Naquele momento eu não tive mais como pensar em separação. Meu pai precisava de mim. Avisei os meus irmãos e 20 dias depois, o meu pai fez a cirurgia que durou 14 horas. O meu pai quase não resistiu, pois o câncer estava mais avançado do que os médicos imaginavam. E dali em diante, meu pai só teria, em média, 6 meses de vida. E a nossa missão era dar um fim digno para ele. Nossa família ficou sem chão. E cada um tentava processar o que estava acontecendo do seu jeito. O Abelardo me deu todo o apoio enquanto eu estava com meu pai no hospital. E em uma semana ele teve alta para vir morar com a gente, enquanto eu esperava o seu fim. Nesse curto espaço de tempo, fui vivendo com o meu casamento de uma forma pacífica. E não tocamos no assunto da separação. Em 2 meses aproximadamente, o meu pai começou a exigir mais cuidados e não saía da cama. Eu que tinha que fazer tudo por ele. Foi aí que o Abelardo se sentiu incomodado pela atenção que eu dedicava ao meu pai. E aí voltou a beber cada vez mais. E ficou tão violento que me batia. Chegava até a abusar sexualmente de mim. Sim, porque o marido também abusa, viu? Porque se a gente não quer e é forçado a fazer, é o quê? Ele chegou até, inclusive, a expulsar meu pai de casa. Foi uma situação horrível. Teresa, você precisa tirar seu pai daqui. Que isso, Abelardo? Você tá doido? Meu pai tá doente, tá morrendo. Você não parece gente, não. Você parece bicho, viu? Você não tem coração. Você não se importa com nada, com ninguém. Não importa. A casa é minha. Será que você não percebe o quanto ele está atrapalhando a nossa vida? Aquilo me destruiu. Mas eu precisava ser forte, afinal, eu não tinha para onde ir. Com uma criança nos braços e meu pai daquele jeito. Os problemas financeiros só aumentavam, pois a loja do Adalberto estava nas mãos dos funcionários. Então meu pai pediu ajuda aos patrões para quem ele trabalhava e eles foram muito generosos e contrataram uma cuidadora para nos ajudar. Mesmo assim, a situação estava insustentável. Eu já tinha emagrecido 15 quilos. E então esses patrões do meu pai o levaram para morar na casa em que ele morava e que ficava junto à mansão que meu pai trabalhava. Um casal de primos me ajudou e alugou um apartamento para eu morar com o meu filho, porque eu não tinha renda comprovada e nem conta bancária, não tinha nada. E com a ajuda deles eu consegui me mudar. Na época meu filho já estava com 4 anos. Em pouco tempo, meu pai faleceu. No velório dele, meu sofrimento era tanto. Mas enfim, enterrei meu pai e voltei a cuidar da minha vida. Eu precisava dar um fim naquele casamento
de apenas 7 anos, e já sabia que não seria nada fácil. Meu marido me perseguia, me ameaçava, torturava meu filho, dizendo que o levaria embora e nunca mais deixaria que ele me visse. Foram meses de, muita dificuldade. Até que finalmente o Abelardo concordou com a separação. Eu não tive direito à casa e à loja que já era dele antes do casamento, e por recomendação do advogado, ele concordou em me dar alguns equipamentos para que eu pudesse montar o meu próprio estúdio, e dessa forma iniciei uma nova jornada, me dedicando a trabalhar e cuidar do meu filho. Aos poucos, fui me organizando e aprendendo a lidar melhor com o dinheiro. Me estabilizei, comprei um carro simples, pois eu precisava para me deslocar aos eventos. E depois de um tempo eu comprei um carro novo. E ao contrário de mim, meu ex-marido se entregou completamente ao vício. Perdeu a loja, vendeu a casa, gastou todo o dinheiro, bebeu todo o dinheiro. O Abelardo se tornou uma pessoa em situação de rua e, consequentemente, não pagava pensão. Mas depois a família dele acabou resgatando ele daquela situação. Eu estava vivendo um bom momento, mas tive problemas com clientes, levei alguns calotes, entrei numa crise financeira muito delicada. Naquele momento recebi até ajuda das pessoas da comunidade da igreja que eu frequentava, mas ao invés de pagar as dívidas, eu decidi fechar o estúdio e me dedicar a outra profissão. Paguei as contas mais urgentes e usei parte do dinheiro para fazer um curso de vigilante, já que não ingressei na carreira de polícia militar, que era o meu sonho. Eu sabia que o salário na área não era bom, mas daria um jeito para me sustentar com meu filho. Passei a contar os centavos para nos manter. Quando concluí o curso, saía todos os dias para entregar currículos em todas as empresas de segurança da cidade. Em poucas semanas eu fui selecionada para uma vaga. E enquanto eu providenciava a documentação, eu recebi uma ligação do RH. Bom dia, Tereza. Então, o motivo do meu contato é que eu tenho uma vaga disponível. No lugar de vigilante, você vai trabalhar no monitoramento e o salário é um pouco melhor. O que acha? Eu fiquei muito animada. Então saímos do condomínio e nos mudamos para uma kitnet, para reduzir as despesas, sabe? E aí fomos nos adaptando. No começo da empresa, também foi bem difícil. Eu não tinha nenhum conhecimento na área. Além disso, a equipe não me apoiava e me sabotava de todas as formas. Mas o gerente logo percebeu e começou a ficar mais atento no setor, se dedicando a me ensinar. Eu empenhei, busquei cada vez mais conhecimento e fui aprendendo a lidar com aquela gente, com aquele lugar tóxico. A situação estava começando a melhorar, mas ainda eu não tinha como pagar as dívidas atrasadas. Nas folgas eu fazia bicos como fotógrafa e em eventos para levantar algum dinheiro extra. E então a vida me pregou mais uma peça. O meu carro foi roubado. O seguro venceu e eu não consegui renovar. Faltavam várias parcelas do financiamento e sem carro eu não teria como trabalhar nos eventos. Fiquei muito abalada. Eu ganhava R$900 e pagava R$450 de aluguel. Oh, meu Deus, eu olhava para o meu filho e sabia que eu precisava ser forte. Afinal, ele dependia de mim. Eram tantas lutas e constantemente as pessoas próximas a mim sugeriram que eu devia encontrar um homem para me ajudar, me casar de novo, porque criar um filho sozinho era um fardo pesado demais. Mas eu nunca quis ninguém perto de mim, nem do meu menino. Ele era uma criança linda e eu não confiava em ninguém. Só queria cuidar dele, daria o meu sangue para conseguir dar uma vida segura para ele. Algumas semanas depois, o gerente da empresa que eu estava trabalhando me falou que um operador da noite seria remanejado para outra função e perguntou se eu gostaria de trabalhar no plantão noturno. Ah, na hora eu aceitei. Pensei no salário e assim começou uma nova fase. O período noturno tinha muita hora extra
E além disso, eu fui incentivada por outros colegas a trabalhar em 2 empresas. E assim fiz. Trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã em uma empresa e das 7 da manhã às 7 da noite em outra. Ou seja, eu trabalhava 24 horas. E não era só isso. Vendia as férias e fui negociando as dívidas, fiz faculdade à distância de administração e finalmente em 2012 consegui dar entrada no tão sonhado apartamento. Pouco tempo depois, a minha mãe faleceu de infarto fulminante. Foi muito triste, mas com o dinheiro que recebi da venda da casa dela, eu consegui comprar outro carro e dar mais um dinheirinho no meu apartamento, e assim diminuir o saldo. Continuei trabalhando muito, pois eu queria comprar tudo novo. Foram 2 anos de espera, e finalmente, em 2015, o meu filho, já com 16 anos, finalmente mudamos para o nosso apartamento novo. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Foi quando eu fiquei sentada num canto da sala, observando as pessoas montando os móveis sob medida, as persianas, os lustres, os mármores. Eu fiquei ali, quietinha, chorando em silêncio. Era o lugar mais bonito que eu já tinha estado em toda a minha vida. E era tudo meu, tudo pago, com o suor do meu rosto. Meu filho chegou do trabalho, ele era menor aprendiz, se juntou a mim e nós ficamos ali, só curtindo aquele momento. Ele me olhou e disse que nunca esqueceria do dia em que me perguntou qual era o nosso plano. E eu disse que compraria um apartamento pra gente, mesmo quando não havia nada a nosso favor. No ano seguinte, um amigo dele, que estudava na Alemanha, o convidou para ir também para lá. Meu filho sempre foi muito inteligente e já dominava a língua inglesa e gostava muito de programação. Fizemos todos os cálculos e a única saída era trabalhar novamente em 2 empregos. Não tive dúvidas. Comecei a buscar uma segunda opção de trabalho. Era dezembro e ele foi para o Rio Grande do Sul visitar os avós e o pai. Então o inesperado aconteceu. O pai dele faleceu na frente dele. Teve uma convulsão e veio a óbito instantaneamente. Meu filho então ficou recebendo a pensão por morte. E com esse salário já seria possível manter uma boa parte dos custos dele em outro país. E ele foi. Foram longos 18 meses de curso. Durante esse período, nós falávamos por videochamada. Ele estudou muito, aprimorou o inglês, aprendeu outras línguas. E ele, que sempre foi muito maduro para a idade, já estava traçando o próprio futuro. Quando finalizou o curso, retornou para o Brasil. Já tinha proposta de trabalho em uma consultoria americana e se estabeleceu na cidade. Depois foi me visitar. Passou poucos dias comigo, pois já tinha suas responsabilidades. Ele era só um garoto de 18 anos. E por força da situação, eu tive que me mudar para a cidade em que ele estava trabalhando. Resisti, sofri muito por ter que deixar o meu apartamento, mas pelo meu filho fiz esse esforço. Deixei tudo e me mudei. Demorei um pouco para me adaptar, tentei buscar trabalho em outra área, que não trabalhasse em escala, mas só consegui emprego mesmo na minha área no período noturno, porém numa multinacional, a maior do mundo no segmento. Uma empresa grande. Tive oportunidade de crescimento. E em 6 meses fui promovida a líder. E nessa empresa eu fiquei mais de 3 anos. Eu fui crescendo e ele também. Meu filho cresceu muito como pessoa, como profissional, viajou a trabalho para vários países, até que teve uma proposta para deixar o Brasil. E então me chamou para conversar. Ô mãe, eu não acho uma boa ideia você ficar morando aqui sozinha. Eu quero que você pare de trabalhar, mulher. Foram muitos anos de sacrifício. Volta pro seu apartamento, vai aproveitar. Porque hoje eu tenho condições de te dar uma vida boa.
E o meu filho, com seus 22 anos recém-completados, aposentou a mãe e embarcou para Dubai para assumir um novo desafio profissional. Pouco tempo depois, me desliguei da empresa em que eu trabalhava e quando contei a novidade para os meus irmãos, a minha irmã mais velha me convidou para passar um tempo com ela. Ela morava num belo apartamento à beira-mar e aqui estou. Apliquei todo o dinheiro da minha rescisão, meu filho manda uma boa quantia mensal, que não apenas supre as minhas necessidades, como me permite continuar investindo e me aprofundando sobre o mercado financeiro. Mudei de vida. Eu que nunca pratiquei esporte, hoje pratico, emagreci 8 quilos, estou magra, bronzeada. Em breve farei minha primeira e tão sonhada viagem internacional para Dubai, para passar um tempo com meu filho. Depois voltarei para o meu apartamento e pretendo me reintegrar à igreja. É aquela que eu frequentava. E assim ajudar em projetos sociais, principalmente com mães e jovens. Essa é a minha história. Aos 48 anos, estou aposentada pelo meu próprio filho. A lição que aprendi e que passo adiante é que uma mãe solteira pode sim dar a volta por cima, se reinventar, estudar, sem precisar expor os filhos a relacionamentos abusivos, e que o filho de uma mãe solteira pode ser o que ele quiser ser e pode chegar onde quiser. Em resumo, nunca devemos deixar ninguém nos paralisar ou matar os nossos sonhos. Aconteceu comigo.